Bom dia, são 8h15, segunda-feira, 2 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória que muda plano de carreira do magistério tranca a pauta do plenário. Veja os principais destaques das comissões desta semana. Relatório preliminar da Comissão sobre Financiamento da Saúde Brasileira será apresentado quarta-feira. Cidadania e ética podem virar duas novas disciplinas nos ensinos fundamental e médio. E na entrevista desta segunda-feira, a questão orçamentária para 2014. Três propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário, que está trancada por conta da medida provisória que muda o plano de carreira do magistério. Quem explica é o repórter Ronaldo Martins, que traz informações ao vivo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. O plenário do Senado tem duas medidas provisórias em análise. Uma delas cria um crédito extraordinário de 3 bilhões de reais para o FIES, que é o Fundo de Financiamento da Educação Superior. A outra medida provisória faz mudanças no plano de carreira do Magistério Público Federal. Esta MP está trancando a pauta. Se ela for apreciada, já existem 3 propostas de emenda constitucional prontas para votação. Uma delas cria o Tribunal Regional Federal do Paraná, a outra concede às zonas de livre comércio o mesmo prazo de duração da Zona Franca de Manaus. E a terceira proposta de emenda constitucional determina que todos os ocupantes de cargos públicos que tenham os nomes aprovados pelo Senado, como, por exemplo, os presidentes das agências reguladoras, o presidente do Banco Central, tenham que vir uma vez por ano à casa para fornecer um relatório das atividades realizadas. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Nas comissões, a maior expectativa esta semana é com a votação da mini-reforma eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto apresentado pelo senador Romero Jucá e que tem como relator o senador Waldir Raupp estabelece regras, mantém as convenções partidárias em junho, entre os dias 12 e 30, mas estabelece que a ata da convenção deverá ser publicada em até 24 horas. Para baratear as campanhas eleitorais, o projeto faz restrições à propaganda em placas e muros particulares e também deixa claro o que é ou não pré-campanha eleitoral. O projeto foi apresentado na última reunião da CCJ na semana passada, mas foi concedida vista coletiva para que os senadores pudessem analisar melhor as propostas e apresentar emendas. Mas o presidente da comissão, o senador Vital do Rego, já garantiu que pretende votar a matéria nesta quarta-feira. A pressa é para que as regras possam valer já nas próximas eleições. Outro destaque esta semana é a segunda audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir o Marco Civil da Internet, que estabelece os direitos e deveres de internautas. O projeto do Marco Civil da Internet foi encaminhado ao Congresso pelo governo em 2011 e ainda tramita na Câmara. André? O relator da comissão temporária criada para debater e propor soluções para o financiamento da saúde, senador Humberto Costa, apresenta o relatório preliminar nesta quarta-feira. A comissão tem até 10 de setembro para concluir os trabalhos. A comissão foi instalada em março deste ano e realizou 5 audiências públicas com representantes do governo e especialistas do setor. O senador Humberto Costa já divulgou algumas informações que devem constar do relatório preliminar. Segundo o senador, o fim da CPMF em 2007 trouxe transtornos para a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também não existe uma divisão clara de responsabilidades entre os sistemas público e privado de saúde. Para o relator, o SUS é subfinanciado, ou seja, o país investe pouco em saúde pública. O que nós temos que encontrar é uma solução que represente um aumento significativo dos recursos para a saúde e a impossibilidade de qualquer redução ao longo do tempo. Essa vinculação que será feita será, sem dúvida, uma vinculação para que crescentemente esse orçamento avance.
Para garantir mais recursos para a saúde, o relator apresenta algumas sugestões, como a taxação de grandes fortunas. Outra proposta é baseada no projeto de lei de iniciativa popular, que destina 10% da receita corrente bruta da União para o SUS. A matéria está em tramitação na Câmara e recebeu mais de 2 milhões de assinaturas. O que se debate hoje é que tipo de vinculação é melhor. Se as receitas correntes brutas, que incorporam recursos que não são do governo federal, são recursos de transferência, recursos da Previdência, ou a receita corrente líquida, que na verdade são os recursos que pertencem ao governo federal. O debate é saber qual é a receita mais estável, aquela que não pode ser objeto de interpretações subjetivas. Então, até a semana que vem, nós devemos ter uma decisão sobre essa questão. O relator também propõe a criação de um plano de previdência privada para complementar o financiamento de gastos com saúde de pessoas na terceira idade. Dados do IBGE mostram que a população acima de 60 anos deve duplicar até 2033. A proposta tem apoio do governo e foi defendida por especialistas durante as audiências públicas. Cidadania e ética podem virar duas novas disciplinas nos ensinos fundamental e médio. É o que determina um projeto já aprovado pelos senadores e que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Duas novas matérias na educação básica: cidadania moral e ética social e política. É o que propõe o senador Sérgio Souza. Trata de nós formarmos cidadãos mais éticos, cidadãos com uma moral mais elevada, cidadãos que tenham um convívio em sociedade de maneira mais ilibada, mais correta. O ensino fundamental tem hoje 10 matérias e o médio 13. Todo o conteúdo tem que ser dado em 200 dias letivos. Mas o que será que os alunos acham de ter mais 2 matérias na grade curricular? Nós temos já matérias específicas que tratam na teoria dessas informações. E se fossem aulas práticas, seria até legal para conhecer, para se envolver. Acho desnecessário, porque as duas que vão criar, elas são muito ligadas à sociologia e à filosofia. Então, só vai aumentar uma carga horária. Elas podiam muito ajudar, sim, se interessar mais também, mas também a procurar, a pesquisar sobre como votar melhor. Talvez fazer palestras sobre as matérias, mas colocar mesmo como na grade horária desnecessário. Esta professora acredita que os conteúdos são importantes, mas podem ser tratados nas matérias que já existem. Cidadania moral e ética, a gente pode, é possível estudar no conteúdo de filosofia, no conteúdo de sociologia, no conteúdo de história, e por que não em língua portuguesa numa transversalidade, né? Então, a inclusão disso compromete um calendário e o próprio currículo que é fixado em lei nos 200 dias letivos. O presidente do Conselho Nacional de Educação sugere incluir esses temas no ensino brasileiro por meio de palestras, debates e projetos especiais. São formas que dão a liberdade para a escola, quer dizer, não interferem na vida, especificamente na vida da escola, e podem levar a resultados mais importantes do que essa outra maneira de interferência. Mas o autor do projeto acredita que as novas matérias são fundamentais para o desenvolvimento do país. Se você formar cidadãos que saibam escolher melhor os seus representantes, cidadãos que saibam conviver mais em sociedade, cidadãos que, mais do que isso, vão ser os representantes da sociedade no futuro, isso realmente não tem preço. O projeto da lei orçamentária para 2014 chegou ao Congresso na última quinta-feira e já começou a tramitar. Enquanto isso, a lei de diretrizes orçamentárias está para ser votada pelos parlamentares. Já a PEC do orçamento impositivo foi aprovada na Câmara e está no Senado. Esses são os assuntos da nossa entrevista desta segunda-feira. Aprovado pelos deputados, o orçamento impositivo obriga o Executivo a liberar recursos para atender às emendas parlamentares. O valor corresponderá a 1% da receita corrente líquida da União, o que hoje representa 6,8 bilhões de reais, ou 10 milhões por parlamentar. Sobre esse assunto eu converso agora com o consultor de orçamento, José de Ribamar Pereira. Bom dia, Ribamar. Os deputados agora querem que o Senado altere o texto da PEC do orçamento impositivo para garantir que 40% do valor das emendas pagas seja destinado à saúde. E o Executivo quer que essa porcentagem chegue a 50%.
Quem que ganha essa queda de braço? Mariana, bom dia. Efetivamente, a matéria aprovada na Câmara dos Deputados não destinou, na origem, recurso para nenhuma área de governo. O que a União está pretendendo é que os parlamentares, na elaboração das suas emendas, destinem recursos para a saúde. Isso significa o quê? Tirar a liberdade do parlamentar de destinar os recursos, aqueles recursos correspondentes a 1% da receita corrente líquida, que já estariam desde a origem comprometidos para a saúde. Obviamente, a matéria é política. Haverá uma queda de braço e eu efetivamente não sei dizer quem ganhará. Mas o Senado já tem se pronunciado e demonstrado aquela intenção de efetivamente destinar recursos para a saúde. A aprovação do orçamento impositivo no Senado libera a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Mariana, a emenda impositiva, o orçamento impositivo, não necessariamente está vinculado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que, na verdade, essa decisão definitiva já está marcada na Comissão Mista de Orçamentos. Não sabemos se irá acontecer, mas o presidente, o senador Edson Lobão, marcou uma reunião para a próxima terça-feira para que essa matéria, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja definitivamente aprovada na CMO na próxima terça-feira e provavelmente no plenário do Congresso Nacional até o dia 17 de setembro. Em meio a isso, chegou ao Congresso o orçamento 2014. A aprovação, o atraso na aprovação da LDO também pode trazer algum prejuízo na aprovação do orçamento? Não, Mariana, realmente não pode trazer. A LDO era necessária para a elaboração da lei orçamentária porque ela traz disposições orientando como o projeto deve ser elaborado. Como a LDO não foi aprovada a tempo, o Poder Executivo já encaminhou o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional. O que ocorrerá agora? As duas matérias tramitarão em conjunto. O Congresso Nacional fará as devidas adequações, mas uma matéria não mais depende da outra. Agora, obviamente, a LDO deverá ser aprovada primeiro. O projeto de lei orçamentária agora vai para a comissão mista, que passará por um longo processo de adequação. Primeiro haverá um estudo de todas as receitas, se identificado que realmente não confere com o momento econômico, haverá necessariamente uma adequação. Posteriormente, a matéria será estudada no seu aspecto da despesa. Ribamar, obrigada pela entrevista. E para hoje estão marcadas 3 reuniões de comissão, além da reunião do Conselho de Comunicação do Congresso. Novamente conversamos com o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo com as informações. Ronaldo? André, às 6 horas da tarde, a Comissão de Infraestrutura realiza mais uma audiência pública do ciclo de debates que discute a gestão logística do país. O tema de hoje é a aviação civil. No mesmo horário, haverá reunião da Comissão Especial, que está discutindo um projeto de modernização da Lei de Licitações. Agora de manhã, às 11h30, haverá a reunião do Conselho de Comunicação do Congresso. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos realiza uma audiência pública para discutir a situação do sistema prisional brasileiro. André? Obrigado, Ronaldo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.